Olá, meus amigos, vamos continuar falando dos nossos recursos judiciais? Vamos lá. Falamos no último vídeo, no último encontro, né, na última gravação, encerramos a conversa sobre o endereçamento e as petições de interposição de razões recursais dos nossos principais recursos. Agora vamos trazer algumas características estruturais da peça que a gente tem que levar em consideração na hora da elaboração da peça, e eu vou começar falando do importantíssimo recurso de apelação. Apelação. É sempre um recurso super potencial para estar na sua prova. Então, primeiramente, apelação é o recurso cabível contra uma sentença. Sentença é aquela decisão que extingue o processo, com ou sem julgamento do mérito, mas que extingue o processo. É o recurso cabível contra uma sentença proferida por um juiz. Que fique bem claro que a apelação é o recurso típico das decisões finais da primeira instância, onde atua o juiz singular, o juiz de direito, o juiz federal. Por falar em juiz federal, mais uma vez eu faço alerta para vocês, mais uma vez eu trago aquela excepcionalíssima regra, mas que fique aqui destacado para vocês. Se for na forma do artigo 109, inciso 2º da Constituição, competência do juiz federal para processar e julgar as causas em que são parte, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, e município ou pessoa residente domiciliada no país de outro lado, o competente para julgar esta ação é o juiz federal. E a decisão deste juiz federal, a sentença deste juiz federal, será atacada por recurso ordinário, na forma do artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição. Então, aqui eu tenho um juiz federal, ele profere uma sentença, e contra esta sentença, neste caso, contra esta sentença, caberá o recurso ordinário. E este recurso ordinário será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma hipótese super excepcional, super anômala, que eu destaquei e você não pode desprezar, notadamente se você estiver em uma segunda fase de direito constitucional. Notadamente, eu não disse exclusivamente. Bom, então, apelação é o recurso que cabe contra uma sentença proferida por um juiz. Sentença proferida por um juiz. O juiz recebeu a petição inicial de ação popular, de ação civil pública, de habeas data, de mandado de segurança, de ação de indenização, de ação anulatória, de ação de rescisão de contrato administrativo, de ação de indenização por desapropriação indireta. O juiz recebeu uma petição inicial e a decisão do juiz em qualquer processo que encerra, extingue o processo, ainda que não resolva o mérito, esta decisão é uma sentença. Beleza? Beleza. Esta sentença tem por característica ter um prazo.
prazo de... Esta sentença não, né? Esta apelação. Esta apelação tem o prazo de interposição. Como todo e qualquer recurso, está sujeito a prazo. Prazo de interposição da apelação. Prazo de interposição da apelação. E aí você vai lembrar, com toda tranquilidade, que o prazo de interposição dos recursos é um prazo de 15 dias. É um prazo de 15 dias, exceto o recurso de embargo de declaração, que o prazo é de 5 dias. O prazo de interposição do recurso, de recursos, dos recursos, é um prazo de 15 dias. 15 dias. Por favor, a petição ela será interposta tempestivamente. É óbvio, você não vai entrar com recurso intempestivo, né? Isso aqui está no artigo 1003 do CPC, parágrafo 5º. 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Apelação, prazo de 15 dias. Além do prazo para interposição da apelação, a apelação é um recurso. E este recurso de apelação, repare, é contra a decisão de um juiz. O juiz profere a decisão sentença. Esta decisão do juiz, se obviamente ela for contra os interesses do nosso cliente, nós vamos entrar com o recurso de apelação. E este recurso de apelação será julgado lá pelo tribunal correspondente. Bom, isso aqui a gente sabe. O que eu quero que você lembre agora é, quando eu faço o endereçamento da petição de interposição aqui, para ele vai remeter, porque ele vai receber a petição, né? Ele vai remeter o recurso para o tribunal julgar, certo? Eu faço a interposição perante o juiz que proferiu a decisão, perante o juízo a quo, e ele, juiz, vai encaminhar para o tribunal competente. Há uma expressão que a gente fala no direito processual que é a admissibilidade do recurso. Compete a quem verificar se o recurso poderá ser processado e julgado pelo tribunal. É como se fosse uma verificação das formalidades do recurso. Por exemplo, se o recurso foi interposto no prazo, se foi recolhido preparo, a verificação se o recurso deve ser admitido ou não é do juiz ou é do tribunal. Em outras palavras, o juízo de admissibilidade é feito por quem? Pelo juiz que recebe a petição ou pelo tribunal que vai analisar o mérito recursal. Você vai dizer que é pelo tribunal. Dá uma paquerada, dá uma passeada lá por volta do artigo 1010 do CPC. Abra o seu 1010, que vai dizer alguns ingredientes que tem na nossa apelação. E o 1010 vai dizer para nós, no parágrafo 3º, que o recurso de apelação será enviado ao tribunal pelo juiz.
independentemente de juízo de admissibilidade. Então, o juiz recebe a petição inicial, recebe a petição de apelação, encaminha para o tribunal, e lá no tribunal que será feito o juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Quem é que vai fazer o juízo de admissibilidade lá no tribunal? Quando o recurso chega no tribunal, a gente vai endereçar para o egrégio tribunal, ou Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal. E o tribunal lá dentro, na forma do seu regimento interno, vai distribuir o recurso para uma das câmaras, para um dos órgãos fracionários em que ficam os desembargadores julgando os recursos e as ações de competência originária. Lá dentro de uma câmara, no caso de nosso recurso cível, lá dentro de uma câmara cível, haverá um magistrado que vai receber o recurso. Será ele designado o relator deste recurso. E ele, designado relator do recurso, é quem vai fazer a admissibilidade ou inadmissibilidade deste recurso. Este relator, lá dentro do tribunal, lá dentro do órgão fracionário chamado Câmara Cível, este relator vai fazer sozinho, em decisão monocrática, um juízo de admissibilidade. Vamos receber ou não vamos receber esta apelação que foi interposta contra a decisão lá do juiz? É isto que vai acontecer na apelação. Significa que o juízo de admissibilidade não é feito pelo juízo de origem. Significa que nós vamos, na petição de apelação, fazer o pedido para que ele seja admitido lá pelo tribunal. Entenderam a historinha? Tentei ser razoavelmente didático neste sentido. Além deste juízo de admissibilidade, eu vou perguntar para vocês se será que na apelação eu vou precisar colocar nome de autor e de réu? É óbvio, né, que autor e réu é na petição inicial. Aqui eu terei que colocar o nome das partes? Sempre. Qualificar as partes na forma do CPC? Sempre. Na hora da prova? Sempre. Na vida prática? Não me interessa, porque a prática nem sempre bate com o que é exigido pela lei. E para fazer uma prova, precisamos cumprir as exigências da lei. Então, nós teremos as partes do recurso. Quais são as partes do recurso? Partes: recorrente e recorrido. Recorrente e recorrido. Quem interpôs o recurso, quem vai ter que responder o recurso. O recorrente vai apresentar as razões recursais e, em defesa, o recorrido vai ser intimado para apresentar as contra-razões recursais. Peça, apelação, peça contra-razões de apelação. Peça de ataque, peça de defesa. É o equivalente a petição inicial e peça de defesa, resposta da outra parte.
Prazo da apelação, nós vimos 15 dias. Prazo das contrarrazões, igualmente 15 dias. Princípio da paridade de armas, né? Tirando exceções legais, as partes terão prazos iguais. Tirando exceções legais, quem tem prazos dobrados, por exemplo, as partes terão prazos iguais. 15 dias para apelar, 15 dias para apresentar contrarrazões. Ah, mas só vai se preocupar nos detalhes das contrarrazões quem vai fazer contrarrazão. Você que está apresentando a apelação, você apelante ou recorrente, então, o recorrente na apelação também pode ser chamado de apelante, vai se preocupar com a formalidade da sua peça. A outra parte, o recorrido, que na apelação pode ser também chamado de apelado, ele que vai se preocupar com a formalidade da sua peça adequada. Petição de recurso de apelação. Precisamos saber mais o que? Já falamos de cabível contra a sentença, prazo, admissibilidade, o nome das partes. Outra coisa, uma formalidade muito importante. Preparo. O que é o preparo? Preparo corresponde às custas judiciais do recurso ou para a interposição do recurso. Nossa, eu tenho que pagar para fazer a interposição do recurso? Tem que. E pagar bem. Nos recursos, em geral, salvo quando a lei dispensar. Repare, salvo quando a lei dispensar, este preparo tem que ser recolhido, entenda, pago junto à instituição competente, e o comprovante do pagamento tem que ser anexado ao recurso. E esta informação você vai tirar lá do artigo 1007. Você vai abrir o artigo 1007 aí e ele vai falar sobre o preparo, dizendo que o recorrente vai comprovar o pagamento deste preparo. Como é que ele vai comprovar? Pedindo a juntada do comprovante de pagamento. Você não pede nas petições iniciais juntada de documentos anexos, em especial, por exemplo, do título eleitoral do autor, ou, por exemplo, do ato constitutivo do autor? Sim, aqui você vai pedir juntada do comprovante de pagamento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno. O que é porte de remessa e de retorno? É o envio para o tribunal e a devolução do tribunal para o juiz. Então, isto tem que estar na petição. Artigo 1007. Olha que fantástico. Artigo 1007 do CPC. Anotado? Você tem que acompanhar o que eu estou conversando com a sua legislação. Tem que acompanhar, por favor. O juízo de admissibilidade, eu falei para vocês que é o 1010, parágrafo 3º, salvo melhor juízo. 1010, parágrafo 3º do CPC. Você já deve ter anotado, mas vamos deixar registrado no nosso quadro. Bom, apelação. Eu acredito que o básico dela está aí. É óbvio que nós vamos pedir a comunicação processual à outra parte.
pedir a ciência, intimação do recorrido. É lógico, até para que ele exerça o contraditório. Então, regra geral, os recursos, eles têm o contraditório. Então, você vai pedir para que o apelado seja intimado para que apresente sua defesa. No caso aqui, já disse a peça contra razões. Qual é o prazo? Prazo de 15 dias. Esta é a regra básica do CPC. O nosso recurso precisa ser apreciado pelo Ministério Público? Precisar, não necessariamente sim. Você pode pedir que o Ministério Público seja intimado para que se manifeste como fiscal, fiscal da ordem jurídica, fiscal do ordenamento jurídico, ou como alguns dizem, fiscal da lei? Sim, você pode pedir. Tem casos em que a intervenção dele será obrigatória, mas você pode pedir. Naturalmente, a importância da atuação do Ministério Público é quando estivermos diante de direitos sociais, direitos indisponíveis, direitos que pertençam à coletividade. Mas eu sugiro, se a banca não pontuar, não tem problema algum. Mas você vai fazer o seu papel, colocar uma possibilidade. E a possibilidade é na forma do artigo 996 do CPC. O 996 vai trazer a atuação do Ministério Público como parte recorrente, se for do interesse dele, ou como fiscal da ordem jurídica. Pedir também a intimação do representante do Ministério Público. Ah, professor, precisa? Eu sugiro. Vai pontuar? Não tem como a gente saber previamente o que será pontuado. Só será pontuado o que o examinador quiser. A depender do exame, ele pode mudar o critério de pontuação de exame para exame. Então, pedir a intimação do representante do Ministério Público. Obviamente, na hora da prova, você vai colocar Ministério Público por extenso. Artigo 996 do CPC. Eu falei aqui, pedir a ciência do recorrido, e disse para vocês que isto está lá no 1010, não é? 1010, cadê aqui? Artigo 1010, parágrafo, salvo melhor juízo, primeiro. Se por acaso eu tiver trocado algum parágrafo, você faça a correção aí no seu caderno, para que fique anotado de forma exata. Nossa apelação, pam, 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 pam. Beleza. O que eu vou pedir ao final? Pedido principal da minha apelação. Pedido principal. Pedido principal. Regra: eu entro com recurso contra uma decisão. Eu não quero que aquela decisão que foi proferida, no caso de apelação, eu não quero que aquela sentença proferida continue prosperando, porque aquela sentença foi desfavorável para mim. Logo, eu quero que aquela sentença seja mudada, ou reformada, ou anulada. No âmbito do processo civil, no âmbito do estudo do processo civil, há autores que fazem uma distinção entre o pedido de reforma e o pedido de declaração de nulidade, pedido de anulação. O pedido de anulação é se houver um erro improcedendo, um erro no processamento, um erro mais de caráter formal, de caráter processual, um vício processual na decisão, no processo.
E o pedido de reforma seria para o chamado error injudicando, que é um erro no conteúdo da decisão, um erro de direito, um erro no mérito da decisão. Esta discussão não foi trazida à baila pela nossa banca. E a nossa banca simplesmente quer que você faça o pedido de reforma. Ela tem utilizado este padrão de pedido de reforma. Então, pedido principal. A gente colocaria assim, na nossa petição. Diante do exposto, requer que o presente recurso, seja recebido na verdade, admitido, recebido. Ah, professor, eu já ouvi falar que é redundância. Admitido e recebido. Beleza, faça a redundância. Admitido, recebido, conhecido e provido. Nossa! Pois é, para nossa prova, faça assim. Na sua vida prática real, pode utilizar outra nomenclatura, pode simplificar. A gente não sabe o que o examinador vai, de fato, pontuar. E estes verbos são verbos utilizados em âmbito recursal. Então, que o presente recurso de apelação seja admitido, recebido, conhecido e provido. Provido significa seja atendido o pedido de quem está recorrendo. Seja recebido e provido para quê? O pedido da apelação será de reforma, reformar ou de anulação, a depender do tipo de erro, para reformar ou declarar a nulidade ou anular a decisão de origem. Reformar ou anular, que é declarar nulidade, a decisão recorrida, a sentença recorrida. Tá, eu quero que reforme a decisão recorrida para quê? Porque pensa comigo, eu apresentei uma petição inicial lá para o juiz. Fiz um pedido, por exemplo, de indenização. Pedido de indenização. Petição de indenização. Ação de indenização pelo procedimento comum ou ação indenizatória pelo procedimento comum. Qual foi a sentença do juiz? Julgo improcedente o pedido do autor. Significa, o juiz não condenou o réu a me pagar a indenização. Eu perdi a ação. Então, a decisão foi contrária aos meus interesses. Eu entro com recurso de apelação contra esta decisão, contrária aos meus interesses. Eu entro com recurso de apelação para que o tribunal reforme a decisão, para que o tribunal mude a decisão ao meu favor. Se fosse caso de anulação de vício processual, ou vício processual, o pedido seria para que o tribunal devolvesse o processo para o juízo de origem, para o juízo ACO, para que ele proferisse nova decisão, porque o vício foi lá. Então, em caso de pedido de decretação de nulidade ou anulação,
devolve-se o processo para que o juiz, novamente, profira a decisão. No caso de pedido de reforma, que é o que tem acontecido, é o próprio tribunal que vai proferir nova decisão, substituindo a decisão do juiz. Então, que o presente recurso seja admitido, recebido, conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e este é aquilo que eu queria na petição inicial. O que eu queria na petição inicial? Queria que o juiz condenasse o réu a pagar a indenização. O juiz não condenou. Então, eu estou levando este pedido para que o tribunal reforme esta decisão e agora o próprio tribunal condene o réu a pagar a indenização ao autor, no caso, apelante, recorrente. Entenderam? Eu tenho que colocar aqui o meu pedido do direito material apresentado lá na petição inicial. Se é uma ação anulatória, pedir para o juiz para anular aquele ato administrativo. Ação anulatória pelo procedimento comum. Pedir para o juiz para anular aquele ato administrativo. O juiz julgou improcedente o meu pedido, dizendo que não ia anular aquele ato administrativo. Entro com recurso de apelação contra esta decisão que me foi desfavorável. E o que eu quero que o tribunal faça neste recurso de apelação? Eu quero que o tribunal reforme a decisão do juiz e o próprio tribunal anule o ato administrativo. Ou seja, o tribunal aqui vai exercer uma função substituindo o que o magistrado lá na primeira instância não fez. Então, o pedido será um pedido correspondente ao que foi pedido na primeira instância, mas o juiz não deu. É este o complemento da minha apelação. Beleza? Beleza. Muito complicado? Eu acho que não. Eu expliquei com um pouco devagar, um pouco de calma, para você pegar o passo a passo aqui deste raciocínio acerca da apelação. Vocês lembram que, numa aula anterior, eu fiz a estrutura de uma apelação? Pois é. Esta estrutura desta apelação, vamos reproduzir agora, colocando alguns dos requerimentos. Então, vamos lá. A apelação. Exemplo, uma apelação hipotética, tá? Exemplo de apelação. Vamos imaginar que eu tenha Vamos imaginar que eu tenha o João, ele propôs uma ação de indenização, contra João propôs uma ação de indenização contra a empresa W. João propôs uma ação de indenização contra a empresa W. Se é João contra a empresa W, eu não tenho aqui. Na verdade, é uma ação normal, porque não é uma ação mandamental. Logo, quem vai julgar esta ação é um juiz de primeira instância. Este juiz será um juiz estadual, porque eu não tenho ninguém do artigo 109, inciso 1º. Então, esta ação foi julgada por um juiz estadual, pela justiça estadual, pelo juiz de direito.
juiz estadual. E o juiz estadual profere uma decisão, sentença, julgando improcedente o pedido do autor. Uma sentença julgando improcedente o pedido do autor. Não procede o pedido, logo eu não vou te atender. João, inconformado com a decisão proferida pelo douto magistrado, João vem, procura você em seu escritório para que adote a medida judicial cabível contra aquela decisão, assim que vem no seu enunciado. Olha que coisa inacreditável. Aí você, sabendo que é para combater uma decisão, é recurso. Se é para combater uma decisão proferida por um juiz, este recurso ou será uma apelação ou será um agravo de instrumento. Mas se a decisão proferida pelo juiz é uma sentença, logo o único recurso que cabe, ainda mais sendo juiz estadual, nós não temos nem aquela exceção do juiz federal, o único recurso que caberá para a nossa segunda fase será o recurso de apelação. Lembrando que a apelação ela é feita em duas peças, conforme eu já disse para vocês. Uma endereçada para quem proferiu a decisão e outra endereçada para quem vai julgar o recurso. Uma petição de interposição, uma petição de razões recursais. Já falamos bastante sobre isso. Então, vamos começar a nossa petição. Petição de razões para quem proferiu a decisão. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Tá? A questão não falou qual foi a vara, vamos imaginar que a questão vá dar a vara no caso de um processo que já está em andamento. Mas, hipoteticamente, nós não temos número aqui não, tá? Dá 3 pontinhos, vara cível. A questão supostamente falou que foi a vara cível, tá? Da vara cível, da comarca, 3 pontinhos, que é o nome do município, a questão não falou, do estado, 3 pontinhos, a questão não falou. Beleza. Pergunto para vocês, nesta apelação, neste recurso, estamos diante de um processo que já está em andamento? Sim, já está em andamento. Se o processo já está em andamento, ele já foi autuado, ele já recebeu um número. Aí eu sugeri para vocês, a gente pula uma linha, coloca autos número. Autos número, 3 pontinhos. Pula outra linha e vamos para o nosso preâmbulo. Preâmbulo. Quem é o meu cliente? Recorrente, apelante? É o João. João. Vamos qualificar o João? Vamos, porque o CPC manda qualificar o apelante. João. Trabalhando com a ideia de que a questão não deu qualificação nenhuma dele, João. Nacionalidade, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. CPF, 3 pontinhos. Identidade, 3 pontinhos. Residente e domiciliado. Residente e domiciliado. Na rua, você nunca vai colocar a rua, né? É óbvio que não vai fazer isso. Residente e domiciliado na rua, 3 pontinhos.
endereço eletrônico, três pontinhos, por seu advogado, que é você, por seu advogado, procuração anexa, seu advogado, procuração anexa, com advogado com domicílio profissional, advogado com domicílio profissional na rua, três pontinhos, e advogado também com endereço eletrônico e endereço eletrônico, três pontinhos, vem perante Vossa Excelência interpor, interpor Aí é a sugestão que eu sempre dou, pulo uma linha. É óbvio, né? Eu estou mudando de cor só para a gente visualizar algumas partes da petição. Na hora da prova, você não vai mudar de cor. Pulo uma linha, sempre sugiro isto, interpor apelação. Pulo a linha, apelação contra contra o quê? Contra alguém? Não. Recurso não é contra alguém, é contra a decisão. Contra a decisão. No caso, sentença. Proferida nos autos número, três pontinhos. Se a decisão foi de improcedência, é porque você foi o autor da ação e o juiz decidiu contra você. Logo, se você foi o autor, foi você que moveu a ação. Então, decisão proferida nos autos número tal, da ação de indenização pelo procedimento comum, que move, que quem move? Que o próprio apelante, o próprio recorrente, João, move, que ele move. Então, que move contra ou em face de. Aí, quem é o réu? Réu lá na ação? É a empresa W. Na ação de indenização que o João move contra, aí a gente coloca o recorrido, o apelado, contra a empresa W. Vamos qualificar o recorrido? Vamos. O CPC mandou. Pessoa jurídica de direito privado CNPJ, três pontinhos, com sede na rua, nunca a rua, na rua, três pontinhos, endereço eletrônico, endereço
eletrônico, 3 pontinhos, por seu advogado. E aí eu não vou me preocupar em detalhar o advogado dele. Então, apelação contra a decisão, sentença proferida nos autos número tal da ação de indenização que move contra a pessoa por seu advogado. Com fundamento, com fulcro, com spec. Obviamente, você não vai usar essa linguagem frufru, então é com fundamento. Linguagem fácil para o seu examinador não ficar em dúvida nem do que você está escrevendo. Com fundamento nos artigos. Quais são os artigos da apelação? 1009 ao 1014 do Código de Processo Civil. Pelas razões de fato e de direito que seguem. Pelas razões fático-jurídicas que seguem. Pelas razões de fato e de direito abaixo ou que seguem. Ponto. Olha como esta nossa apelação está super arrumadinha. Acredito que esteja, nesta parte inicial, bem clara, dentro do que a gente fez naquele modelo que eu apresentei em aula anterior. Para você que ficou em dúvida sobre algumas menções que eu fiz aqui, por exemplo, este fundamento, aqui, abaixo do apelado, ou ainda que seja na petição inicial, abaixo do réu, tem gente que gosta de colocar aqui, tem gente que gosta de colocar aqui, não tem problema nenhum. Cada professor tem o seu estilo. Cada escritor tem o seu estilo. Você está escrevendo a sua petição. Se você colocar os dados corretos, o examinador vai pontuar. Na prática do processo civil, você vai ver várias estruturas diferentes. Então, não tem mais certo, menos certo. O que é certo de única forma e sem discussão tem que colocar aquilo que o examinador vai pontuar. Agora, se vai ficar antes ou depois do nome do réu, antes ou depois do nome da peça, bobagem. A ordem nunca foi critério de pontuação. Até porque a legislação não impõe uma ordem. A ordem é do gosto de quem elabora a redação. Fizemos aqui o preâmbulo da nossa apelação na sua petição de interposição. Dando continuidade à petição de interposição, repare que eu ainda estou na petição de interposição, né? Eu não fiz o fechamento. Aí eu vou pular uma linha e vou começar com as formalidades que estão no CPC e eu apresentei para você algumas delas. Apresentei para você algumas delas aqui, ó. Algumas delas. Então, vamos colocar aqui. Qual é a primeira formalidade? Você vai aqui. Requer que o presente recurso, ou requer que este recurso, seja recebido no duplo efeito. O que é ser recebido no duplo efeito? Os recursos, em geral, eles têm um efeito que é o efeito devolutivo. É o efeito que vai fazer com que a matéria seja devolvida ao tribunal, a uma instância diferente, para que ela seja revista. Efeito devolutivo dos recursos.
Mas os recursos também podem ter. Os recursos também podem ter efeito suspensivo. Podem ter. Efeito suspensivo, sim. Quando você quer que o tribunal paralise aquela decisão que foi proferida até que ele julgue o mérito recursal. E a regra da apelação é que ela tenha o duplo efeito. A regra da apelação é que ela tenha o duplo efeito. Efeito devolutivo e efeito suspensivo. Efeito devolutivo, regra, todos os recursos têm. Matéria será devolvida para uma nova apreciação. Devolvida para nova apreciação. Efeito devolutivo. E efeito suspensivo, a legislação diz, a apelação, como regra, terá efeito suspensivo, salvo em alguns casos, em que ela não terá efeito suspensivo, cabendo ao juiz, ao magistrado, avaliar se concede ou não efeito suspensivo. Mas, regra geral, apelação tem duplo efeito. De onde eu tirei isto? Você vai abrir o seu CPC agora e vai olhar o combinado entre artigo 1013 e artigo 1012. Requer que este recurso seja recebido no duplo efeito. Ou seja, no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Artigos 1013 e 1012. Professor, a ordem numérica está invertida. Eu sei, eu não estou preocupado com a ordem numérica. Estou preocupado com 1013 com devolutivo, 1012 com suspensivo, com a ideia, respectivamente, 1013 no devolutivo, 1012 no suspensivo. Esta é a intenção. Um parágrafo simplesmente para requerer isto. Requer também, pulou a linha, requer que o que nós falamos que tem que acontecer com a outra parte? A outra parte no recurso é o recorrido. No recurso de apelação é apelado. Falamos isso. Requer que o recorrido ou apelado requer que o recorrido ou apelado seja intimado para apresentar contra requer que o apelado seja intimado para apresentar contra razões recursais ou contra razões de apelação. Lembra que colocamos isto aqui no esquema anterior? Lembra. Artigo disto. Artigo 1010, parágrafo 1º. Artigo 1010, parágrafo 1º do CPC. Outro requerimento, você pode colocar aqui, pulou uma linha, requer mais o quê? A intimação do representante do Ministério Público. Requer a... mas esse caso aqui não interessa ao Ministério Público. Coloca. Vai que a banca pontua e ela entende que tem caso de Ministério Público. Então, generalizando, coloca. Requer a intimação do representante do Ministério Público.
público. Artigo 996. Também apontamos isto no nosso esqueminha anterior. O que ainda requereremos aqui? Um negócio extremamente importante no âmbito recursal. Excetuadas as hipóteses em que a própria legislação dispensa, temos que juntar o comprovante de pagamento do preparo. Então, vamos lá. Requer a juntada do comprovante de pagamento do preparo, inclusive, aí, este inclusive do porte de remessa e do porte de retorno é uma ordem que o próprio CPC dá. Então, você está se valendo do CPC para fazer as anotações. Repare aqui que eu coloquei nesses requerimentos os artigos. Todos estão ali no CPC. Então, não tem nem que decorar o que tem que colocar na petição. Basta consultar. Requer a juntada do comprovante de pagamento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno. Artigo 1007. Do CPC. E, por fim, o último requerimento que vamos colocar aqui, uma consequência lógica do efeito devolutivo, combinada esta consequência com aquela ideia de que o juízo de admissibilidade da apelação é feito lá pelo tribunal, não pelo juiz pelo juízo pelo juiz que proferiu a decisão recorrida, requer que este recurso seja remetido, enviado ao tribunal competente. Qual é o tribunal competente no nosso caso? Tribunal de Justiça. Requer que este recurso seja remetido ao tribunal competente para o juízo de admissibilidade, para o juízo de admissibilidade e para análise das razões recursais ou do mérito recursal. E análise das razões recursais. Muito difícil isto? Sim ou não? Não, né? Juízo de admissibilidade, eu coloquei aqui no nosso esqueminha também. Ali, ó. Cadê você? Aqui. 2010, 2010, ó. 1010, parágrafo 3º do CPC. 1010, parágrafo 3º do CPC. Então, meus amigos, vejam que
Foi tudo retirado do CPC. Você não precisou decorar nada. Ah, professor, eu quero decorar. Não precisa. Mas, professor, eu faço questão de decorar. Não precisa. Eu quero decorar. Tudo bem, decora. Mas não precisa. A prova é de consulta. E você, com toda tranquilidade, vai abrir o seu CPC. É óbvio que você não está pintando só os artigos que eu estou citando, sob pena de o fiscal, na hora da prova, ver que o seu Código de Processo Civil está pintado só onde tem coisa que faz parte da peça. E o fiscal, na hora da prova, ele é uma pessoa treinada para procurar isto, porque o fiscal, na hora da prova, ele é um advogado inscrito nos quadros da OAB, preparado, que sabe onde estão as malícias dos examinandos. Então, por favor, não pinte a sequência de artigos que eu apontei aqui. Só saiba que está lá, tenha a visão geral do negócio e reescreva a sua petição, reescreva, é reescrevendo que você vai ficar toda hora consultando a legislação e colocando no papel, consultando a legislação, colocando no papel. De tanto olhar para lá, olhar para cá, você vai saber o negócio de cor, ainda que inconsciente e instintivamente. Fácil, médio ou difícil? Eu achei fácil. E você? Achou fácil também. Para você e para todo mundo. Beleza, terminamos os requerimentos, pulamos uma linha. Recurso tem valor da causa? Não, valor da causa é só lá na petição inicial ou, no caso de uma contestação com reconvenção, lá na reconvenção. Então, não tem valor da causa. Pulei a linha, já vou para o fechamento. Olha que coisa inacreditável. Nesses termos, pede deferimento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Esta foi a nossa petição de interposição. Só que temos que fazer a petição de razões recursais. Você não vai mudar de página no seu caderno de provas, você não vai escrever quebra de página, você não vai botar uma setinha para o lado indicando vire a folha. Não. Você simplesmente vai pular 3 linhas e começa a petição de razões recursais fazendo o endereçamento. Bom, estamos em uma apelação interposta contra a sentença proferida por um juiz estadual. Endereçamos a petição de interposição para o juízo que proferiu a decisão recorrida, para o juízo que proferiu a sentença, que foi o juiz estadual, o juiz de direito. Agora as razões recursais vão para o egrégio Tribunal de Justiça por extenso, não abrevie nada, Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos, o Estado que a questão der. Se não der, 3 pontinhos. Pulo uma linha e faço aquele micro preâmbulo que eu citei para vocês naquele modelinho de apelação que fizemos em outro momento. Autos número, 3 pontinhos. Recorrente ou apelante, como você preferir. Aí, quem é o recorrente? Na nossa historinha, é o João. João da Silva, João Lucas, o João que a questão der. Recorrido. Eu estou fazendo a mudança de página, mas não estou pulando essa linha aqui não, tá? É só uma mudança de página para não ficar tão apertado. Então, recorrente, recorrido. Quem é o recorrido? É a empresa Alfa. Empresa Alfa não, empresa W.
autos, recorrente, recorrido, ou apelante, apelado, empresa W. Aí vou pular uma linha e colocar o nome desta peça, que vamos chamar de razões recursais. O nome todo da peça é apelação, mas separamos a peça apelação em duas partes. A petição de interposição é onde vai ficar o nome principal do recurso. A petição de razões recursais vai ter somente o nome, razões recursais, só isto. É como se fosse um nomezinho, um subtítulo específico para a peça de razões. Então, em caixa alta também, razões recursais, razões de apelação, tanto faz. Pulou uma linha, aí vem aquela sequência que nós conhecemos, ó, de longa data. Para você que me acompanha, desde o primeiro vídeo que eu coloquei aqui, na sequência de introdução à prática processual, você já sabe que o nosso roteiro, que é o roteiro que coincide com o que é pontuado pela FGV, o roteiro básico, né? É do cabimento. Quando é que é cabível este recurso? E aí o cabimento, você vai colocar lá a presente apelação ou o presente recurso de apelação. Vou fazer com o presente recurso de apelação. O presente recurso de apelação é cabível, nos termos do artigo 1009 a 1014 do Código de Processo Civil, visando, eu sempre tenho que colocar isto. A banca já pontuou várias vezes isto aqui. Visando ao quê? Visando reformar a sentença recorrida. Lembrando que eu expliquei para vocês, se for um vício processual, procedimental, estamos diante do chamado error improcedendo. E quando estamos diante de error improcedendo, o pedido é de declaração de nulidade da sentença, de anulação da decisão, devolvendo os autos para que o juiz profira nova decisão. Se o problema do nosso recurso é para que o juiz reforme a decisão, é porque estamos diante do chamado error injudicando, sinal de que há um erro no julgamento, um erro de direito, um erro no mérito. Mas a nossa banca tem colocado para nós o reformar. Então, visando reformar a a deixa eu colocar decisão, a decisão, sentença, a decisão proferida pelo juízo juízo de primeira instância. Pode colocar assim. Pronto. De forma básica, o cabimento é isto. No cabimento, também sempre sugiro a vocês que coloquem a tempestividade. Este recurso é tempestivo
Este recurso é tempestivo, pois foi interposto no prazo legal de 15 dias. No prazo legal de 15 dias. E nós tiramos este prazo lá do artigo 1003 do CPC. No prazo legal de 15 dias. Artigo 1003, salvo melhor juízo, parágrafo 5º, que vai dizer que todos os recursos têm prazo de interposição de 15 dias, exceto o recurso de embargos declaratórios, que tem prazo de interposição de 5 dias. Que mais? No cabimento, isto. É isto que tem sido pontuado. Eu sempre destaco para vocês que em algumas peças é importante que a gente coloque também dentro do cabimento, ou, se você preferir, abrir um tópico novo para legitimação ativa, quando o seu cliente, autor, ele tem algum documento especial, alguma característica especial que mostre que ele, diferentemente de outros, teria este interesse de agir. Então, por exemplo, na ação popular, o autor é legitimado ativo, pois é cidadão nos termos da lei da ação popular, artigo 1º, parágrafo 3º, portador de título de eleitor anexo. O mesmo raciocínio a gente faz na ação civil pública, quando o nosso cliente é uma associação, em que nós temos que também falar da legitimação ativa, porque ela cumpre os requisitos do artigo 5º, inciso 5º, alíneas A e B da lei, apresentando o ato constitutivo, o seu estatuto, anexo. Beleza. Pode fazer o mesmo para o recurso? Pode. Cabimento feito, vamos para o nosso próximo tópico na nossa peça, que é o tópico dos fatos. Dos fatos, em que, como sabemos, vamos fazer um resumo, uma suma do que foi apresentado na historinha da questão. É um relato, uma narrativa da história de maneira breve, resumida, sintética, só para mostrar para o examinador que você sabe que tem que colocar isso. Professor, e se eles não pontuarem? Tudo bem, você fez a sua parte. Porque se eles pontuarem e você não tiver feito, não adianta chorar na cama, porque aí não vai dar. A prova já vai ter passado. Então, coloque o tópico dos fatos. Beleza, você fez o tópico dos fatos, depois o tópico do cabimento. Perdão, o tópico do direito, da fundamentação jurídica, do mérito recursal. E nesta parte do direito, insisto, é a parte em que nós vamos apresentar todas as teses, todos os argumentos jurídicos em favor da parte que você está defendendo. No caso, se você está entrando com uma apelação, você vai apresentar todos os argumentos jurídicos em favor do seu cliente, que é o apelado, o recorrente. Ele merece que o tribunal reforme a sentença do juiz, por quê? Porque o juiz não julgou procedente o pedido dele de condenar o réu a indenizar, mas essa condenação tem que acontecer, uma vez que o réu apelado causou dano no autor apelante. Então, você vai demonstrar o que você demonstrou na petição inicial, só que convencendo o tribunal com outros argumentos, tentando ser mais convincente. Porque a matéria é a mesma, o tribunal vai rever aquilo que o juiz não te deu. E o tribunal, ao rever aquilo que o juiz não te deu, ele vai mudar a decisão do juiz, reformando em seu favor. Então, é basicamente
o mesmo argumento da petição inicial. Agora você vai tentar convencer os desembargadores, porque não convenceu o juiz. Então, mostra para eles, desembargadores, que você, de fato, merece prosperar nesta ação, neste recurso. A parte do direito, você pode, obviamente, fazer em vários parágrafos, em tópicos, não precisa fazer uma redação grande, continuada, cansativa, que vai prejudicar a análise pelo corretor da sua prova. Feita a parte do direito, vamos para os nossos pedidos e requerimentos finais. Dos pedidos. Estou considerando aqui que a nossa apelação não tenha um pedido específico de efeito suspensivo, que é como se fosse uma tutela provisória em âmbito recursal. Estou considerando que não tem, senão eu abriria um tópico para falar disso. Então, dos pedidos. Diante do exposto, requer. Diante do exposto, requer, ou pede e requer. Tanto faz. Tanto faz. Letra A. Qual é o pedido principal no recurso? Qual é o pedido principal no recurso? Já fizemos um comentário sobre isto? Já. Lembram aqui? Ó. Ó, pedido principal. Então, vamos colocar este pedido principal. Diante do exposto, requer que o presente recurso ou que este recurso seja admitido, recebido, conhecido e provido. Ah, professor, para que tantos verbos? Para que tantos pedidos? Você não sabe qual que o seu examinador vai pontuar. Ah, professor, mas não é tão técnico fazer assim. Eu não estou preocupado com técnica, não estou preocupado com teoria do processo civil, neste caso. Estou preocupado em fazer com que o examinador leia a sua prova e dê o ponto. Na hora da técnica, a gente vai pegar o manual do professor A ou o manual do professor B e vamos estudar a técnica processual. Há vários cursos, há vários materiais tratando de direito processual civil. Vários materiais. Que o presente recurso seja admitido, recebido, conhecido e provido para, olha o nosso pedido de reforma, para reformar a decisão, para reformar a decisão. Que o presente recurso seja admitido, recebido, conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, a decisão, sentença do juiz de primeira instância e qual é o pedido subsequente ao pedido de reforma. O tribunal, eu quero que você reforme. Tá, mas vai reformar e vai fazer o quê, de fato? Aquilo que o juiz não fez. E com o presidente de recurso para reformar a decisão e condenar o apelado, o recorrido, não era uma ação indenizatória? Então, a pagar
a indenização, se a questão falar que foi por dano material, foi por dano moral, você coloca conforme tiver lá. A indenização ao apelante, ao recorrente. Este é o pedido principal. Sempre o pedido genérico de reforma e o pedido específico, que é aquele pedido que você não teve atendido pelo magistrado do juízo anterior, do juízo de origem. Eu vou tirar isto lá do artigo 1010, o sempre importante artigo 1010, que vai trazer alguns requisitos da nossa sentença, da nossa apelação, melhor dizendo. Então, artigo 1010, incisos 3º e 4º do CPC. O nosso segundo pedido, o nosso segundo requerimento, é um requerimento que a gente faz em praticamente todas as peças. Praticamente, há exceções, mas praticamente em todas as peças, que requer que o recorrido, a outra parte, o apelado, seja condenado no ônus da sucumbência recursal. Ônus da sucumbência recursal. É a expressão que a gente utiliza normalmente nos recursos. Ônus da sucumbência recursal. Em termos práticos, o que isto significaria? Significaria, corresponde àquele pedido de condenação do réu em custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido este que a gente faz numa ação normal. Lembram? Os pedidos de uma ação normal, aquelas ações que não são as anormais, não são as mandamentais, um dos pedidos é condenação do réu em custas e honorários, em custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais. Aqui no recurso, a gente utiliza essa expressão, que o réu, que o recorrido seja condenado no ônus da sucumbência recursal. É como se eu falasse em custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais, só que no âmbito dos recursos. Beleza, estou terminando minha apelação. Pulei uma linha, adivinha o que vem? Valor da causa? Não, porque o recurso não tem valor da causa. Não, porque o recurso não tem valor da causa. Então, eu vou pular uma linha e vou colocar. Vocês me permitam, eu vou pular direto para cá, tá? Nesses termos, pede deferimento, local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Aqui está a sua apelação. Se eu contar para vocês que, como regra, há exceções, todos os recursos seguem este roteiro aqui, este esqueleto aqui, obviamente. Há recursos que têm requisitos dentro do próprio capítulo, que nós vamos ter que observar. Se você pensar basicamente nisto aqui, você consegue fazer quase todos os recursos. Por exemplo, o recurso ordinário tem, conforme
próprio CPC fala, lá no artigo 1028, salvo melhor juízo, e no artigo 34 da Lei 8.038 de 90, a mesma estrutura procedimental de uma apelação. Olha que maravilha! Recurso ordinário é isso aqui, só que ajustando a nomenclatura e as autoridades envolvidas. O recurso especial é a mesma coisa, só que a gente vai colocar um tópico específico antes do cabimento, que é do pré-questionamento. Lembrando que no recurso especial, a admissibilidade é feita na primeira instância. Na primeira instância, não. Perante o juízo da interposição. No caso, perante o Tribunal de Justiça. Eu não remeto ao tribunal competente para que lá no tribunal seja feita a admissibilidade. A admissibilidade é feita pelo juízo da interposição, lá no recurso especial e também no recurso extraordinário. E o recurso extraordinário, mesma estrutura aqui da apelação, com o destaque de, além de ter, antes do cabimento, pré-questionamento, tem também o tópico da repercussão geral, que, inclusive, é uma ordem da Constituição haver o tópico da repercussão geral. No mais, isto aqui você tem que saber fazer, esse esqueletinho. E mais importante do que saber fazer o esqueletinho é saber que isso está no seu CPC. E você pode consultar. Beleza, meus queridos? Eu espero ter deixado um pouco claro aqui a estrutura da nossa apelação. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio, tenham conseguido consultar os artigos do CPC. A gravação ficou longa, mas eu não quis interromper em isso aqui para que tenhamos duas partes, para que a gente não perdesse a continuidade do raciocínio aqui da nossa apelação. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos, muitíssimo obrigado por me acompanharem aqui. Vamos juntos continuar aqui produzindo e tentando ajudar. Até a próxima gravação, até o próximo vídeo. Bons estudos!